Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você como acabar com a compulsão alimentar. Seja compulsão por doce, por açúcar, por refrigerante, por fast food, junk food. Fica comigo até o final, eu vou te passar umas dicas incríveis para você conseguir controlar isso e melhorar a sua vida e a sua saúde. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, não perde mais tempo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias e você não vai querer perder. Bom, a compulsão alimentar cada vez mais é prevalente, é comum no dia a dia. A gente conhece alguém que tem compulsão alimentar, as pessoas têm compulsão alimentar e não se apercebem que de fato isso é compulsão. Eu vou te explicar mais um pouquinho de fato o que é a compulsão para você identificar se você tem ou se não tem e vou te passar umas dicas para você conseguir controlar mais e seguir a sua dieta, o seu planejamento alimentar certinho, sem se deixar interferir com isso. Comer saudável e em poucas quantidades pode parecer impossível para algumas pessoas, apesar de elas saberem que elas precisam por uma questão de saúde ou por uma questão estética mesmo. Às vezes a pessoa já está um pouco acima do peso, às vezes a pessoa está precisando emagrecer por uma questão de se sentir melhor mesmo, uma questão psicológica. Às vezes a pessoa precisa emagrecer por uma questão de saúde, tem diabetes, tem pressão alta, tem algum outro problema de fígado associado e sabe que é importante seguir uma alimentação regrada, equilibrada, prescrita por um nutricionista ou pelo seu médico, mas na vida real, na prática, a pessoa não consegue. Ela se pega comendo, quando vê já está comendo um alimento que não podia, come em maiores quantidades, isso pode ser compulsão alimentar. Eu vou te explicar um pouquinho mais quais são os principais sinais para você perceber agora se você tem compulsão alimentar ou não. Apesar de algumas pessoas acharem que isso é frescura, é uma pessoa gulosa, não consegue se controlar, não consegue seguir a dieta, a gente já sabe que não, que existe realmente a compulsão alimentar, que é uma doença, é um tipo de compulsão, um tipo de dependência comparável até mesmo ao consumo de álcool, de drogas, porque ela ativa os mesmos neurotransmissores lá no seu cérebro de recompensa, de felicidade, que consumir álcool e drogas também ativa. Pode parecer um pouco... Eu falar isso pode parecer um pouco, meu Deus, ela tá comprando comida com drogas, mas não é comida, é esse neurotransmissor do cérebro que é ativado por algumas pessoas que têm essa tendência, obviamente, não são todas as pessoas. Algumas pessoas realmente conseguem controlar essa gula, que é gula, e algumas pessoas não conseguem porque de fato é dependência. Como é que você vai saber se é dependência ou não? Você pode estar me perguntando. São alguns sinais mais específicos. Obviamente você vai precisar de um diagnóstico específico, de um psicólogo, de um psiquiatra, mas acende a luz amarela se alguns desses sinais já estão aparecendo para você. Primeiro, se você se sente culpado depois que você come determinado alimento. Vamos falar aqui, só para dar como exemplo, doce. Mas pode ser que no seu caso seja refrigerante, pode ser que no seu caso seja junk food, fast food, né? Essas coisas que você sabe que te fazem mal. Às vezes a pessoa tem um problema de saúde e não pode comer, tem diabetes, tem colesterol aumentado, tem problema no fígado, sabe que não pode, mas não consegue se controlar, come mesmo e aí se sente culpado. Muitas vezes come escondido, tem gente que pega essa comida e leva pro banheiro, umas coisas realmente absurdas para as outras pessoas não verem, porque sabem que é errado e não conseguem não consumir. Às vezes a pessoa sai para comprar aquela comida, aquela bebida, aquele alimento realmente que ela sabe que não deve consumir, não tem em casa, ela sai, finge que vai comprar outra coisa e passa ali no banco de jornal e compra um chocolate, come em pé, nem sente o prazer de comer. É mais como se fosse realmente um vício, uma droga. Às vezes a pessoa tem aquilo ali disponível e come sem parar. Enquanto tiver, por exemplo, tem uma caixa de bombom em casa. Enquanto tiver, ela tá comendo. Ela não consegue falar, vou comer um, vou comer dois, e deixa a caixa lá. Às vezes a gente até esquece que tem chocolate em casa. A pessoa até acabar, ela fica comendo. A pessoa não consegue, de fato, abrir mão. Se o nutricionista chega e fala, olha, você não pode comer doce. Aí ela pergunta, né? Nenhuma vez por semana? Aí vou ter um aniversário semana que vem. Será que nesse dia eu posso comer um brigadeiro? Ela já começa a criar situações, desculpas para incorporar aquilo na alimentação dela. Então, realmente não tem controle. Tem pessoas que acordam de madrugada para comer escondido ou acordam para comer, como se algumas pessoas acordam para fumar. Tem pessoas que fumam, tem um vício tão grande em cigarro que acordam para fumar, alcoólatras que acordam e bebem bebida alcoólica, tem pessoas que acordam e comem essas comidas que não deveriam, porque realmente é uma compulsão. Então, se você se identificou com isso que eu falei, você fala, poxa, realmente eu sou assim, eu tô acordando de madrugada, saio para comer, como escondido, mas eu quero parar de fazer isso, me ajuda, me dá umas dicas, Patrícia, eu separei algumas dicas para você. A primeira coisa é, se você determinou que você não vai comer aquele alimento, realmente
não consuma. Eu sei que pode parecer, ai, Patrícia, eu não posso nem no final de semana, uma vezinha. Pensa que é como se fosse uma recaída. Se você fosse uma pessoa que estivesse lutando contra o alcoolismo, você beberia uma cerveja, um uísque uma vez por semana? Não. Então, se você determinou, por exemplo, que você não vai mais comer doce, corta ele por um tempo da sua vida. Eu sei que pode parecer muito radical, mas nesses casos de compulsão, realmente tem que ser tudo ou nada, porque se você consome um pouco, você sabe que você não vai ter o controle de comer um pedaço de torta como uma pessoa comeria. Você vai querer comer uma torta inteira ou 2 tortas. Isso acontece realmente, eu não estou exagerando. Então, se você determinou que você não vai consumir, de fato, não consuma. Esse é o primeiro ponto. Ah, Patrícia, eu não tenho força de vontade, eu não tenho essa força dentro de mim. Como é que eu posso buscar essa força para não consumir? Faz aí na sua casa, separa um papel, uma caneta ou faz no celular, se for mais fácil para você, se você for mais tecnológico. Faz uma lista dos prós e dos contras que você vai ter não consumindo esses alimentos. Por exemplo, 1, aumentar a sua força de vontade. 2, melhorar a sua saúde. Possivelmente você tem algum problema de saúde associado que não te deixa comer esses alimentos realmente. Então, o que vai melhorar na sua vida? Sua autoestima, de você conseguir combater isso. E por outro lado, obviamente, o que você vai perder? Aquele prazer momentâneo de não consumir esse alimento? Será que você consegue esse prazer em outra atividade? Será que se você começar a fazer uma atividade física, sair com mais pessoas, fazer coisas que te dão prazer ir num cinema, ir num teatro, jogar uma bola com os amigos, será que isso vai conseguir ativar esses mesmos centros do prazer que você tem com essa comida? Tenta organizar isso para você de uma forma mais racional, enxergar a comida como de fato ela é, um alimento. Depois disso, você vai fazer o seguinte, você vai montar uma lista dos alimentos que desencadeiam isso em você. Normalmente não é um alimento só, normalmente não é, Patrícia, só com chocolate, não. Às vezes é com todo tipo de doce. Para algumas pessoas é refrigerante, é doce, é fast food. Anota tudo que te dá compulsão, tudo que quando você come uma quantidade muito maior do que você deveria. Aquela pessoa que chega uma travessa de batata frita, enquanto tiver batata frita ali, vai ficar comendo. Anota quais são esses alimentos para você já saber quais que você deve evitar. Outra dica que eu te dou, obviamente, evita os locais que você sabe que vai ter esses alimentos, vão ter esses alimentos disponíveis. Por exemplo, não vai almoçar num fast food. Se você puder, nesse período, se o seu problema é com fast food, com salgadinho, evite nessas festinhas infantis que tem muito doce, muito salgadinho, nesse primeiro momento, que vai ser mais difícil de você se controlar. Você controlar os ambientes que você frequenta também, obviamente, vão te ajudar a se manter mais na linha. Outra dica que eu te dou, planeje e organize a sua alimentação do dia a dia. Por exemplo, se o seu problema é doce, e você fala pra mim, Patrícia, eu amo doce, eu fico triste quando eu não como, como é que eu faço? Como é que eu faço para não consumir mais açúcar na minha vida? Gente, existem muitos doces saudáveis, feitos só com frutas, só com iogurte. Eu até tenho uma receita aqui no canal que eu faço, que na verdade é uma sobremesa desconstruída, uma torta de maçã desconstruída para perder barriga. Nesse caso é para perder barriga, mas eu quero que você assista depois para você ver como existem várias alternativas, sem açúcar nenhum, super saudáveis, que você pode buscar para você ter felicidade, aquele docinho, mas um doce saudável que não tem nenhum açúcar adicionado, que tem alimentos que vão fazer bem para sua vida, para sua saúde. Busca focar nisso. Não é para você não consumir nada com paladar adocicado. Óbvio que você vai poder consumir canela, você vai poder consumir baunilha, frutas de uma maneira geral, mas evita, obviamente, açúcar, mel, xarope de glicose, sorvete, brigadeiro, essas coisas que, obviamente, já são muito mais doces e que vão te dar aquela vontade incontrolável de continuar comendo. Vou te dar outras dicas se você tem compulsão para outras coisas. Por exemplo, se o seu problema é refrigerante, isso aí no consultório eu vejo demais, muitas pessoas falando, Patrícia, não consigo parar de beber refrigerante. Já teve uma paciente minha uma vez que estava num hotel fazenda com a família, eu acho que era um hotel fazenda, acho que era um parque aquático, alguma coisa assim, ela estava num lugar mais remoto e ela acordou de madrugada, estava com TPM, com dor, com cólica, e ela acordou e ela pegou o carro e saiu do hotel para comprar o refrigerante. Então, nesse caso, você vê que a pessoa realmente é viciada, não consegue mesmo não consumir. Quais são as alternativas que você pode fazer? Tenta trocar por água com gás, por exemplo, ou por suco de limão com água com gás, suco de maracujá com água com gás. Tenta substituir. Obviamente que não vai ter aquele gosto de refrigerante que você busca, mas tenta substituir por alguma opção parecida e que seja mais saudável para você ter esse prazer de falar, não, eu não vou tomar, não vou consumir isso.
Outra dica, se seu problema são os fast foods, né? O sanduíche, a pizza. Ah, Patrícia, eu consigo, mas aí no fim de semana eu saio, peço uma pizza e como a pizza inteira. Às vezes um casal come uma pizza daquela grande inteira, ou cada um come uma pizza. Também já vi várias coisas assim que você nem acredita que cabe na pessoa. Como é que eu faço para substituir isso? A gente tem várias opções interessantes. Você pode fazer na sua própria casa uma pizza low carb, uma pizza, um sanduíche, que não precisa nem necessariamente ser low carb, se você não faz low carb. Você pode fazer um sanduíche bem gostoso, enfim, com frango, com uma salada, tipo um sanduíche natural para você comer. E contabiliza a quantidade, faz um. E só para aquele momento, não deixa aquele pote com a pastinha lá. E se o seu problema é pão, cuidado com o pão francês, não vai comprar um saco de pão e deixar em casa. Você pode fazer uma receita de pão low carb, que é um pão mais saudável, que vai engordar menos, alterar menos a glicemia. Você pode comer ele com um pouco de azeite, com uma maionese de abacate, com uma coisa mais saudável. Não é para você parar de comer pão necessariamente, mas fazer boas escolhas, boas substituições. E, mais uma vez, educar o paladar. Às vezes, no começo, pode parecer difícil você viver sem açúcar, mas realmente, depois de um tempo mais 2 semanas, o paladar acostuma, você consegue não consumir, quando consumir, você vai achar até estranho, você vai achar que o açúcar não adoça, é uma coisa esquisita. Então, na verdade, tenta fazer essas mudanças de dentro para fora, faz isso, senta, faz a sua lista, vê o quanto você vai ganhar na sua vida, quando você sentir que você pode cair numa recaída, lê aquilo de novo, olha no espelho e fala, eu vou conseguir, só por hoje eu não vou comer. E você não come. E hoje vai virar 2 dias, vão virar 3 dias. Quando você vê, você já não tá comendo há uma semana. E que isso é muito interessante. Outra dica que eu te dou, não faz dieta. Se você já tá acima do peso, com problema de saúde e tem compulsão alimentar, às vezes as pessoas falam, eu vou parar de comer o açúcar e vou começar a fazer uma low carb, por exemplo. A pessoa nunca fez low carb na vida. Vou começar a fazer jejum intermitente. Vai juntando muitas coisas difíceis nesse primeiro momento para a pessoa dar conta. Cuida primeiro dessa compulsão, deixa isso estar uns 3 meses já sedimentada, você conseguindo se controlar com isso, e aí você começa a pensar em emagrecer. Pode ser até que você emagreça, só de tirar tanto esses alimentos que você consome sem controle, sem limite, pode ser que você, só por retirar esses alimentos, controlar, você já tem um emagrecimento. Mas isso não deve ser o seu foco agora, nesse momento, deve ser realmente você ficar bem, ficar saudável, conseguir ter controle da sua vida novamente. E deixa esse processo de emagrecimento para um segundo momento. Outra dica que eu te dou é, não tenha em casa os alimentos que te causam compulsão. Se você mora com alguém, seja casado, com amigos, com pai, com mãe, com filhos, conversa, expõe a situação para as pessoas, por exemplo, não comprarem uma caixa de bombom, que eles vão comer um bombom, vão guardar 7, 8 dentro da caixa, sei lá quantos normalmente vem, dependendo da caixa que você compra, você vai passar por ali, vai ver aquilo, vai comer os 7, 8 bombons de uma vez só, em pé, na cozinha, sem nem pensar no que você vai fazendo. Quando você vê, você já comeu. Se essas pessoas quiserem comer, né, obviamente, ninguém tem que fazer essa alimentação com você, porque se as pessoas conseguem se controlar, não tem por que não. Tenta conversar para nesse primeiro momento eles comerem fora de casa, né? Se também eles não fazem tanta questão, para que trazer isso para dentro de casa que vai ser mais difícil para você? Então, tenta ter esse diálogo mais forte. Outra coisa que é importante é, se organiza para você ter as suas opções saudáveis prontas para quando bater essa vontade. Pode ser que um dia você acorde mais baixo astral, faça essa ligação de, eu preciso comer um doce que isso vai me fazer feliz. Ou precisava tanto de um fast food. Tenha o seu sanduíche lá à mão, ou os ingredientes para você fazer. Tenha o seu sorvete low carb que você fez em casa, a sua tortinha lá desconstruída, ou pelo menos os ingredientes para você fazer. Normalmente essas receitas são fáceis, você faz em 20 minutos, 15 minutos, e você já mata a sua vontade de doce, tem aquela porção para aquele momento. Então, realmente, se organiza de não ter o que vai te dar esse gatilho para entrar em compulsão, para abrir a porteira em casa, e tenha os alimentos para te matar um pouco aquela vontade sem cair em tentação. E a minha última dica, mas não menos importante, isso é importantíssima, não tenta encarar, não tenta passar por isso sozinho, busca alguém que possa te dar um suporte, te levantar. Às vezes, quando a gente tá meio pra baixo, passando por uma fase difícil, passar isso com a ajuda de alguém que você ama é sempre mais fácil. Pode ser seu marido, sua esposa, pode ser o seu pai ou sua mãe, pode ser uma amiga ou um amigo que também estão no mesmo barco. Normalmente, se for alguém que tá no mesmo barco que você, quando um tiver vontade de cair em tentação, pode ligar pro outro e sai pra caminhar, sai pra dar uma volta na praia.
um distrai o outro. Se for o seu marido, fala, olha, por favor, me ajuda, não vamos ter isso em casa. Se eu quiser cair em tentação, vamos conversar, me ajuda a relembrar isso. Ter alguém como um anjo da guarda, uma pessoa que pode te segurar nesses momentos, pode fazer toda a diferença para você conseguir atingir seus objetivos. E você agora conta para mim aqui embaixo, você acha que você tem compulsão alimentar? Você sabe que você tem? Qual é o alimento que dá esse gatilho para você abrir a porteira e não conseguir se controlar? É um doce, é um salgado, é um refrigerante? Me conta aqui que eu vou adorar saber. E o que você faz para controlar isso no seu dia a dia? Você já chegou lá? Você tem alguma dica para passar pra gente? Vamos nos ajudar mais, aumentar essa corrente do bem. Se você conhece alguém que precisa desse vídeo, compartilha, ele pode ajudar algumas pessoas, é isso que eu mais quero. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, dos mais diversos assuntos para saúde, o que engorda, o que emagrece, benefícios dos alimentos, você não vai querer perder. E não deixe de dar sua curtida agora, tá bom? Porque isso também me ajuda bastante. Até a próxima, tchau, tchau!